Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Eu vou ler 2 versículos para a gente começar, o versículo 46 e o 47. Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 47. Eu vou pedir que você que pode ficar de pé, faça isso em reverência à palavra de Deus. E vou pedir também que você observe se à sua direita, à sua esquerda, tem alguém sem a palavra de Deus. Se tiver alguém sem o Evangelho aí perto de você, divida a leitura da palavra com essa pessoa, mostre o local da nossa leitura. Está escrito assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Vou ler de novo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou ler agora pela 3ª vez, e vou pedir que todo o povo de Deus que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís do Maranhão, repita em seguida, bem alto e bem forte, o versículo 47. E ouvindo, bem alto para todo o Brasil ouvir, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem crê que isso aconteceu de verdade? Que enquanto Jesus passava, esse cego começou a clamar desesperado para chamar a atenção do Senhor. Você crê que isso aconteceu? E você crê que Deus vai falar conosco aqui essa noite? Eu também creio. Então desocupe as mãos, deixa a Bíblia aí no teu assento. Vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, aplauda muito, aplauda bastante. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Aplauda bem alto e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está nos assistindo, junte-se a nós aqui em São Luís do Maranhão. Aplaude e glorifica também. Vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abre os céus agora, Deus, recebe o louvor, recebe a adoração do teu povo. Para cada vida que te aplaude, vai derramando a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, o homem não tem nada para falar, então que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Toma o seu assento, por favor. O Senhor Jesus foi muitas vezes a Jericó, mas esta é a última vez que ele vai. E quando Jesus está passando por Jericó, uma multidão o acompanha. E essa multidão que acompanha Jesus fazia muito barulho. As pessoas, quando se movimentam, produzem muito som. Se tiver uma multidão passando aqui nessa avenida, naturalmente você vai ouvir o som das pessoas passando, o som das pessoas falando, o som das pessoas rindo, o som das pessoas conversando entre si. E quando uma pessoa ela perde um dos sentidos,
ela fica com o outro mais aguçado. Isso é um fato comprovado já pela ciência. Esse homem que a palavra de Deus apresenta para a gente como Bartimeu, na verdade Bartimeu não era o nome dele, né? Bartimeu é uma referência a ele, uma vez que ele era filho de Timeu. A palavrinha bar, em grego, significa filho. Veja que diferença, né? Pergunta para a gente o que é bar, em língua portuguesa. Bar é um estabelecimento para maiores de 18 anos irem lá beber, drogar-se, fumar ou fazer o que der vontade. Mas na Bíblia, bar significa filho. Toda vez que você ler Bar Jonas, significa filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Essa palavrinha bar significa isso, filho. A gente não sabe o nome do cego. O que a gente sabe é que o cego era filho de Timeu. E era assim que ele era conhecido, como o filho do Timeu. Todos os dias esse cego era colocado junto do caminho, porque era um lugar estratégico. Ali as pessoas passavam sentido Jerusalém. Quem ia a Jerusalém ia para buscar a Deus, ia para adorar a Deus. Então geralmente as pessoas que iam para Jerusalém, elas tinham um coração generoso. Era um bom lugar para ficar pedindo esmolas. E a palavra diz que ele ficava aqui junto do caminho mendigando. Eu não quero que você ache que eu estou aqui fazendo um romantismo da vida mendicante desse cego. Pelo contrário, eu gostaria que você tivesse agora um pouco de empatia e pensasse como era difícil a vida de um cego naquela época e como é até hoje. A primeira bênção que você e eu temos quando levantamos de manhã, quando acordamos, é abrir os olhos e ver a luz do dia. É ou não é, gente? É a primeira coisa. Quem deu um glória a Deus hoje quando abriu os olhos de manhã e viu a luz do dia? Se você não fez isso, começa a fazer, tá? Quando você acordar de manhã, abrir os olhos, fale como falava o salmista. O salmista dizia assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Todos os dias. Bendiga o nome do Senhor por você ter a oportunidade de ver a luz do dia mais uma vez. Há muitos que dormiram ontem, mas não acordaram hoje. E você teve esse privilégio, eu tive esse privilégio. Só que para um cego, quando o dia amanhece, que diferença faz? Ele vê a luz do dia? Não. Então, quando esse cego, já que não sabemos o nome dele, vamos chamar de Bartimeu mesmo. Quando o Bartimeu acordava, ainda que ele abrisse os olhos, movimentasse os olhos, ele não enxergava. Alguém tinha que dizer para ele assim: Bartimeu, amanheceu, está fazendo um dia lindo hoje, pena que você não pode ver, mas faz o seguinte, vem aqui, sente-se à mesa, coma alguma coisa. Aí davam lá alguma coisa para ele comer, e depois de comer alguma coisa, Bartimeu era levado para esse local estratégico, para junto do caminho. E aí sentavam ele lá, e a estratégia era a seguinte: fica sentado aí, fica de ouvidos atentos. Quando você ouvir o som de passos, é porque tem gente vindo. Se você ouvir vozes, é porque tem gente vindo. Aí quando você perceber movimento, você estende a tua mão e começa a dizer: tem misericórdia de mim, eu sou cego, eu preciso de ajuda. E esse homem chamado aqui, apresentado para a gente como Bartimeu, ele realmente era uma pessoa necessitada, porque a palavra me diz que ele usava uma capa. E o que era essa capa? Essa capa era como se fosse um alvará, era como se fosse uma licença para mendigar, para garantir que
picaretas não iriam aparecer na cidade e começar a pedir dinheiro, dizendo: ah, eu sou cego, ah, eu sou coxo, eu sou manco, eu preciso de ajuda, eu não posso trabalhar. E se aproveitassem, infelizmente você sabe que isso acontece, né? De vez em quando a gente vê no farol aí, pessoas pedindo dinheiro, fazendo uma cena de necessitado, mas aí, se acontecer alguma emergência, a pessoa levanta da cadeira e sai correndo. E aí? Então, para garantir que isso não iria acontecer, eles vestiam uma capa naquela pessoa necessitada, e quem passava e via um mendigo com a capa, entendia que podia dar dinheiro para aquela pessoa, porque ela realmente era necessitada. O que fazia Bartimeu com o dinheiro da mendicância? Comia. O que ele ganhava mal dava para comer. Tinha dias que ele comia no almoço e no jantar. Tinha dias que não dava para o almoço e para o jantar. Ou era um, ou era o outro. Bartimeu era um homem magro, mal alimentado, fraco, doente. Porque vivia da esmola dos outros. Dependia da misericórdia das pessoas. E você sabe como é o ser humano, né? Tem gente que passa por um necessitado e finge que não está vendo. Bartimeu era cego e não via. Então tinha gente que dizia: esse homem é cego mesmo, não está me vendo, eu também vou fingir que não estou vendo. Passava direto. Outros, num ar de desdém, simplesmente jogavam as moedas. E o pobre cego tinha que ficar tateando para pegar. Havia pessoas de misericórdia, sim, que se abaixavam e diziam: que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de você, e davam alguma moeda. Mas mendigos, de uma forma geral, não têm uma vida abençoada, não têm uma vida abundante. E esse homem chamado aqui de Bartimeu era um mendigo. Estava condenado a viver para o resto dos seus dias sem ver a luz do dia e sem viver uma vida abençoada. Mas um dia, esse homem foi colocado lá junto do caminho, grave essa informação, junto do caminho. E fica lá sentado quando ele começa a ouvir um som de uma grande multidão passando. Aquela multidão fala muito, ele escuta muitas vozes, e ele procura saber o que está acontecendo. Alguém passa mais perto, ele diz: ei, você aí, o que é que está acontecendo? Quem que está passando? Por que tem tanta gente? E alguém chegou perto dele e falou: ô cego, sabe quem é que está passando aí? É Jesus de Nazaré. Alguém deu para Bartimeu a informação de que aquela multidão estava lá porque Jesus estava passando por ali. Quem está aqui por causa de Jesus também? Levante a mão e dá uma glória a Deus. É por causa de Jesus que eu estou aqui, que você está aqui, todos nós estamos aqui por causa dele. Aquela multidão que está passando está toda acompanhando Jesus. E o que me chama a atenção é que Bartimeu não viu Jesus, porque ele é cego. Não ouviu a voz de Jesus, a única coisa que ele está ouvindo é o barulho de uma grande multidão. Mas o versículo 47 diz que imediatamente ele começa a clamar. Leia comigo, Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a fazer o que, igreja? Não ouvia, fazer o que? Clamar. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a Bíblia define por clamar? Clamar é orar em voz alta. Isso é clamar. Quando Bartimeu pedia esmola para as pessoas, ele não clamava, porque as pessoas passavam pertinho dele, ele estava junto do caminho. As pessoas passavam a 1 metro de distância, ele não precisava clamar. Bastava ele dizer: uma ajuda, por favor, uma esmola, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Bastava falar, as pessoas ouviriam. Se vão atender ou não é outra coisa, mas ouviam. Agora, para mexer com a atenção do Senhor, ele precisa clamar.
E eu quero despertar isso em você, amado e amada. Deus quer que você clame. Deus quer que você, na casa dEle, na presença dEle, e até mesmo em outros lugares, acostume-se a levantar a sua voz e orar em voz alta. Hoje nós estamos vendo um povo de Deus tão tímido. Pessoas que, quando vão orar, só fazem aquela oração de chamar gatinho. Sabe como é que chama gatinho? Tem gato em casa, não? Como é que chama gatinho, hein? Né? Tem gente que só sabe orar assim, né? Chamando gatinho. Senhor meu Deus e meu Pai. Escuta, para com esse negócio, começa a clamar. Tem hora que você precisa levantar a sua voz e dizer: Senhor, Jesus, e clamar. Pastor, Deus é surdo? Não. Deus não ouve se eu falar sussurrando? Claro que ouve. Mas é que quando a gente clama, a gente põe para fora aquilo que nós estamos sentindo. Alguém um dia já disse para você assim: põe para fora, meu filho, dá um grito aí, sabe? Expressa o que você está sentindo. A gente, quando clama, quando exalta a voz, a gente extravasa o que tem dentro de nós. Quando nós clamamos, nós estamos extravasando a nossa fé, nós estamos liberando a nossa fé. E o clamor desse cego é interessante, porque a informação que ele recebeu foi a seguinte: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Quem tem uma caneta, por favor, grife Jesus de Nazaré. Essa foi a informação que deram para ele. O cego, quem está passando aí agora é quem, igreja? Jesus de Nazaré. Mas quando o cego clamou, como foi que ele clamou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pegou esse detalhe? Quando disseram quem estava passando, disseram: é Jesus de Nazaré. Mas quando ele clama, ele não clama dizendo: Jesus de Nazaré, tem misericórdia. E sim, Jesus, filho de Davi. Alguém talvez está ouvindo e dizendo: tá, pastor, que diferença faz? Faz toda a diferença. Quem foi Jesus de Nazaré? Você sabe que Jesus nasceu em Belém, né? Mas foi criado em Nazaré. A carpintaria de José era em Nazaré. E Jesus viveu em Nazaré até aos 30 anos, quando depois se muda para Cafarnaum e começa o seu ministério. Então o que Jesus foi em Nazaré? Em Nazaré ele foi o carpinteiro, gente. Quando alguém se refere a Jesus como Jesus de Nazaré, está falando do Jesus humano, do Jesus que foi conhecido como filho do José e da Maria, ainda que a gente saiba que ele não era filho do José, mas o povo de Nazaré achava que sim. Chamar Jesus de Nazareno, de Jesus de Nazaré, é se referir a um Jesus humano. As pessoas que estão vendo Jesus passar, estão vendo um Jesus humano. Mas o Bartimeu, que era cego fisicamente, tinha visão espiritual. Ele discerniu que quem estava passando não era o Jesus humano, e sim o Jesus divino, o Jesus Messias, o filho de Davi, o enviado de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Numa outra oportunidade em que Jesus curou um cego de nascença, ele disse uma frase muito curiosa. Vem comigo aqui em João 9, versículo 39. Nesse versículo, Jesus está explicando que existem dois tipos de cegueira: a cegueira física e a cegueira espiritual. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Pastor, eu agora não entendi, foi nada. Como é que é a história? Vou ler de novo. Disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem,
sejam cegos. Se você não entendeu, seja bem-vindo. O povo de lá também entendeu não. Vou te explicar. Jesus veio a esse mundo para fazer com que os olhos físicos dos cegos se abrissem. Antes de Jesus chegar na terra e operar milagres de cura, não era notícia cego enxergar. Não era notícia. A medicina não conseguia curar um cego. A medicina podia até ajudar com colírios e tratamentos uma pessoa que tinha algum problema de visão. Mas se ela era cega, não tinha jeito. Quando Jesus chegou, ele começou a abrir os olhos dos cegos, e isso foi um milagre que chamou a atenção de todos. Então, ele veio a esse mundo para que os cegos vejam. Mas quando ele diz os que não veem vejam, você já entendeu que são cegos que são curados. Mas e os que veem que sejam cegos? Ele está falando de pessoas que têm visão física, mas não têm visão espiritual. Aquela multidão está vendo Jesus passando, mas não está discernindo quem é Jesus. É muito perigoso, é muito negativo quando você é uma pessoa sem visão espiritual. Eu oro para que Deus abra os teus olhos espirituais nessa noite, para que você discirna, para que você veja. O Bartimeu era cego fisicamente, mas tinha visão espiritual. Ele falou, não é Jesus Nazareno, não, é Jesus, filho de Davi. Esse homem que está passando aqui é o Messias, é o enviado de Deus, é o Salvador. Ninguém precisou mandar, ele começou a clamar. E eu quero voltar com você agora, lá em Marcos. Marcos capítulo 10. Ele estava o tempo todo dizendo para as pessoas que passavam, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu sou cego. Mas agora, ele mudou o foco do clamor. Ele agora não vai pedir ajuda das pessoas. Para quem que ele vai pedir ajuda agora? Para Jesus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, gente, em voz alta. Como eu digo que clamar, a palavra clamar por si só já é caracterizada por uma voz elevada. Mas eu digo para você que ele clamava de tal maneira, que o som da sua voz incomodava. Se aqui nós estamos num ambiente silencioso, está todo mundo quietinho, só ouvindo eu falar, e eu estou falando num tom agradável de se ouvir. Agora, se uma pessoa aqui se levantar e começar a gritar e clamar desesperadamente, naturalmente todos que estão aqui vão se incomodar, sim ou não? Alguém levanta e começa a gritar aqui, você vai olhar para trás, vai fazer uma cara feia para quem está gritando, como quem diz, ei, se comporta que você está na igreja, né? Mantenha a compostura. Quando o Bartimeu começou a clamar desesperadamente, ele entende que aquela é a única chance que ele tem. Porque Jesus não vai passar por ali outra vez. Aquela ali é a última e única oportunidade que aquele homem tem. Então ele clama e ele não está nem aí para o que vão pensar. Ele não está nem um pouco preocupado no que vão dizer. Ele quer chamar a atenção do Senhor Jesus. Tem alguém aqui que quer chamar a atenção do Senhor para você? Se você quer isso, querido, você tem que parar de se preocupar tanto com o que as outras pessoas pensam. Para de se preocupar tanto com o que as outras pessoas vão falar ou vão pensar a teu respeito. Aquele homem começou a clamar, e eu quero ler para você agora em Lucas. Avança comigo para o próximo capítulo, para o próximo livro, aliás. Lucas. O Lucas também falou desse milagre. Ele falou no capítulo 18. Eu vou ler a partir do 35, só para você ter certeza que estou falando do mesmo relato. Lucas capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno,
passava. Versículo 38. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso te falar uma coisa sobre o clamor. O clamor incomoda. Clamor incomoda. Sabe quem é que incomoda? Incomoda Satanás e seus demônios. Tem alguém aqui fazendo a campanha dos 7 clamores comigo? Quem está fazendo essa campanha? Quando você decide, eu vou clamar a Deus, eu vou fazer esse propósito aí que o pastor está me chamando para fazer. Hoje à meia-noite eu vou colocar os meus joelhos no chão e eu vou clamar a Deus, e eu vou buscar ao Senhor, e eu vou invocar a Deus. Alguém se incomoda com esse clamor. Alguém começa a ouvir o som do teu clamor e começa a dizer lá no íntimo da tua alma: para com isso. Ele não vai te ouvir. Você está perdendo o seu tempo. Não vai acontecer nada, não vai mudar nada, essa tua causa é irreversível, você está perdendo o seu tempo com esse clamor, o pastor está te enrolando, essa campanha não vai adiantar de nada. Sabe quem está dizendo essas coisas para você? É Satanás. Ele que quer que você pare, ele que quer que você desista, e às vezes ele pode até usar alguém, porque o diabo não vai aparecer em pessoa lá na tua casa, cheirando a enxofre com chifre e tudo, para te dizer: para de clamar, coisa chata. Não, o diabo não vai fazer isso. Ele vai usar a tua mulher, ele vai usar teu marido, teu pai, teu irmão, qualquer um. Alguma pessoa vai chegar para você e vai dizer: ei, todo dia isso, né? Você agora deu para ficar assistindo o pastor orando meia-noite? Tinha outra hora não para orar? Ei, desliga essa televisão, ei, desliga esse rádio, vai dormir, apaga essa luz. Alguém vai se incomodar com o teu clamor. Tem gente aqui me ouvindo e está dizendo: pastor, é verdade mesmo, já estão se incomodando com o meu clamor. Mas faça igual Bartimeu. Quanto mais se incomodavam com o clamor dele, mais ele clamava. Deixa o diabo ficar aborrecido com você, deixa ele ficar com raiva de você, continue clamando, porque a tua bênção vai chegar, a resposta do teu clamor vai chegar. Diga: eu creio, diga: eu tomo posse. Não se deixe intimidar pelo que as pessoas falam, ou pelo que Satanás está querendo colocar para você desistir. Volte comigo em Lucas capítulo 18. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Dá um glória a Deus aí bem alto, minha gente. Sabe o que eu vejo de interessante aqui? Jesus ouviu o clamor do cego. Ouviu. Talvez ele tenha visto também. O que é mais fácil? Eu que enxergo ir até o cego, ou o cego que não enxerga vir até mim? É muito mais fácil eu que enxergo ir até o cego. Era mais fácil Jesus ir até onde o cego Bartimeu estava, dizer: vem cá, deixa eu... Ei, você aí, vim aqui por tua causa. Mas Jesus não foi até o cego. Jesus disse: traz ele aqui para mim. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus fez questão de dizer para aquelas pessoas que falaram para ele: cala a boca, teu clamor está incomodando, você é um chato, para com isso, você está perdendo o seu tempo. Jesus mandou aquelas mesmas pessoas irem lá e dizer para ele: fala para ele que o clamor dele foi ouvido e que eu estou aqui esperando ele chegar. A mesma pessoa que te escarneceu, a mesma pessoa que te zombou, a mesma pessoa que falou que você está perdendo tempo na igreja, vai contemplar Deus respondendo a tua oração, e depois vai vir para você dizendo assim: ei, quando você for orar lá à meia-noite, ora por mim também. Quando você for lá na igreja, lá fazer suas campanhas, pede a Deus por mim também. Pode acreditar nisso, viu?
A mesma pessoa que te escarnece vai pedir oração para você. Agora vamos terminar a mensagem lendo o versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Vamos parar aqui e analisar a pergunta de Jesus. Ele chega para um cego que estava gritando desesperadamente, dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E ele tem a coragem de olhar para o cego e perguntar: o que é que você quer que eu faça? Quantos de vocês aqui acham óbvio o que o cego queria? Quem acha que era óbvio? O cego queria o quê? Enxergar, ver. Era isso. Quem é que pergunta para um cego: o que é que você quer? Todo mundo sabe que o cego quer ver. Todo mundo sabe que o paralítico quer andar. Todo mundo sabe que o leproso quer ser purificado. Todo mundo sabe que o doente quer ser curado. Todo mundo sabe que o desempregado quer um emprego. Todo mundo sabe que o solteiro quer casar. Todo mundo sabe que quem está sofrendo quer acabar com o sofrimento. Ora, é óbvio, Deus sabe o que você quer, sim ou não? Sabe. Mas por mais óbvio que pareça, Ele não vai lhe dar a bênção automaticamente. É necessário que você entenda um princípio do reino de Deus: todo aquele que pede, recebe. Você pode repetir isso comigo? Diga: todo aquele que pede. Está fraco, melhore isso. Todo aquele que pede, recebe. Assim como Jesus estava olhando para o Bartimeu, vendo Bartimeu ceguinho na frente dele, coitado, ele nunca viu a luz do dia, ele quer enxergar. Mesmo assim perguntou: você quer o quê, meu filho? Jesus está olhando para você. Ele está vendo lá no íntimo da tua alma. Ele sabe tudo o que você necessita, tudo que você deseja, tudo que você almeja, mas Ele agora está olhando para você. Quem crê que Jesus está aqui nesta noite? E Ele está te perguntando: meu filho, minha filha, o que é que você quer que eu te faça? Sabe para quê? Para você aprender como Deus trabalha. Deus trabalha assim: você chega na presença dEle e pede. Daqui a pouquinho eu vou fazer a oração da fé e eu vou orientar você a pedir. Pastor, Deus já sabe? Sabe, mas Deus quer que você peça. E foi só depois que o cego pediu que ele recebeu, porque o princípio é: todo aquele que pede, recebe. Versículo 41. Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E eu quero que todo esse povo aqui dê louvores a Deus também e aplauda o Senhor bem forte. O cego viu na mesma hora. Escuta, o cego não foi melhorando a vista de uns dias depois. Jesus não falou para ele: passa no meu amigo oftalmologista, muito bom, ele vai te atender, vai te dar um colírio. Não. Você quer o quê, meu filho? Eu quero ver. Então veja, está aqui aquele que tem poder para atender a tua petição hoje mesmo. Agora você tem que ter fé para pedir. Voltando para Marcos 10 para a gente encerrar, me chama a atenção uma coisa. Quando o cego Bartimeu soube que Jesus estava lhe chamando, no versículo 50, e só Marcos dá esse relato, Lucas não falou disso, está escrito que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lá no início da mensagem eu te falei que o Bartimeu usava uma capa que era como se fosse uma licença, um alvará para mendigar. Mas quando disseram para ele: Jesus está te chamando, vem comigo que ele te chama, o Bartimeu creu tanto
que ele pegou aquela capa, aquela licença de mendigo, arrancou, jogou longe, como quem diz assim: hoje eu vou voltar para minha casa enxergando, hoje não tem a mínima chance de eu continuar vivendo do jeito que eu estou, minha vida hoje vai mudar. Isso é fé. Jesus nem atendeu ele ainda, ele nem pediu nada para Jesus ainda, mas só de saber que ele vai se encontrar com Jesus, ele já crê que a vida dele vai mudar. Você tem que sair de casa para vir para a igreja com essa fé. Quem está me entendendo aqui? Hoje você já veio para a igreja, não sei como é que você veio hoje. Se você veio com muita fé, com pouca ou sem nenhuma. Mas a próxima vez que você vier para a igreja, já fala no teu espírito, no teu coração: hoje eu vou para aquela igreja e eu vou sair de lá de posse da minha bênção. Hoje eu vou sair de lá cheio do Espírito Santo. Hoje eu vou sair de lá curado. Hoje eu vou alcançar o que eu recebi. Para terminar, eu lhe digo que Bartimeu recebeu não apenas um, mas 2 milagres. Ele pediu um, mas recebeu 2. Deus é assim, Ele faz além do que estamos pedindo, além do que estamos pensando. Vá lá em Lucas, capítulo 18. No versículo 42, Jesus lhe diz: vê. Circule aí a palavra vê. Ele queria ver, não é? O que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê. Quando Jesus disse vê, uma simples palavrinha, uma simples ordem: vê. Os olhos doentes do Bartimeu foram curados. Eu não sei se tem algum oftalmologista aqui me ouvindo, mas o olho humano é um órgão tão complexo. Você já estudou um pouquinho, já pesquisou um pouquinho sobre o olho humano? É uma coisa incrível. Quanto mais você estuda o corpo humano, mais encantado você fica com o Criador, que é o nosso Deus. O corpo humano, especificamente o olho humano, é dividido em várias camadas, tem várias partes, há várias situações que podem envolver o olho humano, que podem causar doenças no olho. Tem várias doenças diferentes nos olhos. Qual era a doença do Bartimeu? Não sei, eu só sei que Jesus resolveu com uma palavra: vê. E quando ele disse vê, o olho doente do Bartimeu foi curado na mesma hora. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é complexo, que é difícil para os homens, é fácil para Deus. Aí o segundo milagre vem agora: vê, a tua fé te salvou. Qual é o segundo milagre que Bartimeu recebeu? Nem tinha pedido, mas recebeu salvação. Toda a igreja fica de pé, por favor. O maior milagre que Deus faz não é curar um doente. O maior milagre que Deus faz não é libertar um perturbado, não é abrir uma porta de trabalho, não é fazer um sonho se realizar. O maior milagre que Deus faz é salvar a alma do pecador. Feche os olhos, toda a igreja, por favor. Se você que está aqui nesta noite ainda não é salvo, ainda não se sente salvo, hoje Deus está te dando a oportunidade da salvação. A salvação se conquistou por Jesus. Ele já fez a parte difícil. Agora nós temos que tomar posse da salvação. E de que forma? Como que nós fazemos para tomar posse da salvação que Jesus conquistou por nós na cruz? Você tem que levantar a tua mão, receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e num ato de arrependimento, se prostrar perante Ele. E dizer: Jesus, eu estou aqui na tua presença, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, eu quero ser salvo. Mais do que ser curado, eu vou orar daqui a pouquinho por cura, porque eu sinto da parte de Deus que pessoas aqui estão precisando de cura e vão receber cura. Só que mais do que te curar, Jesus quer te salvar. Por isso eu pergunto: há alguém aqui nesta noite
que quer receber Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, levante agora a sua mão bem alto, junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém aqui que quer? Pastor Ademir, eu quero receber Jesus, eu quero recebê-lo como meu Salvador, como meu Senhor. Levante agora a tua mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Ou talvez alguém que diga: pastor, entregar a vida para Jesus, eu já entreguei, sabe? Só que aí na caminhada com Jesus eu fui enfraquecendo, tropecei, caí. Até hoje eu não me levantei mais. Hoje eu vim aqui nessa igreja, pastor, mas confesso, tinha tanto tempo que eu não sentava num culto como hoje, ouvia a palavra e louvava a Deus, adorava o Senhor. Eu quero de volta a alegria da salvação. Eu quero de volta, pastor, sentir a presença de Deus. Você quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém aqui entre nós que está afastado, que quer voltar para Jesus? Levante a mão agora se tem alguém assim. Não tem? Todos aqui estão firmes com Jesus? Dá uma glória a Deus aí quem está firme com Jesus. Então eu quero orar por você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo pela rádio, assistindo pela televisão, pela internet. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Quer recebê-lo como Senhor e Salvador da tua alma? Não é por acaso que você está assistindo esse programa de rádio, de TV. Não é por acaso. Deus está te alcançando através desse meio de comunicação, porque Ele tem um plano na tua vida, um propósito na sua vida. E aqui no altar eu vou orar por você. Se você aí onde está puder, dobra o teu joelho comigo, você que está me assistindo. Dobra o teu joelho. Você está aí na tua casa, o que te impede? Dobra o teu joelho aí na tua sala, na frente da televisão. Está ouvindo pelo rádio, mas está em casa. Dobra o teu joelho aí perto da tua cama, ou aí onde quer que você esteja. Está num ambiente de trabalho, está aí sozinho. Faça isso agora. Pastor, eu estou ouvindo pelo rádio, mas estou dirigindo agora. Não dá para dobrar o joelho. Se não for possível colocar os teus joelhos no chão, põe a mão sobre o teu coração. Repita essas palavras. E eu vou pedir que quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, estenda a mão para cá na direção do altar. E ore, interceda para que pessoas sejam alcançadas agora à distância e salvas também. Com a mão sobre o teu coração, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. E nesse momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu me arrependo de ter me afastado de ti, mas agora eu volto correndo para os teus braços. Me receba de volta como teu filho amado, como tua filha amada, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu não posso mensurar o alcance que essa mensagem está tendo agora. Alguém está me ouvindo pelo rádio em qualquer lugar desse país ou fora dele. Alguém está me assistindo agora pela televisão, pela internet, em qualquer lugar do Brasil e fora dele. Onde tiver alguém, meu Deus, clamando por ti, pedindo misericórdia, onde estiver alguém arrependido, com joelhos dobrados, com a mão sobre o coração, eu te peço, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Apaga os pecados, apaga as iniquidades e comece uma nova história na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que foi alcançada à distância.